Ó, só deixando claro, as monitoras falaram aqui que a professora ainda não permitiu, né, que as perguntas sejam mandadas para o e-mail da turma. Então, é por isso que elas não mandaram as perguntas ainda. E eu não me lembro de nenhuma delas, porque eu cheguei na metade e o que eu me lembro são matérias de fato, não as perguntas. Entendeu? Então aí está a explicação pelo o motivo pelas não terem enviado ainda. Mas responder ainda seria o ideal, né? Aí visualiza e não responde, isso é algo meio frustrante, né? Mas então, bora continuar a nossa revisão. A minha. Nossa, não a minha. Que loucura, né? Medidas provisórias. Função atípica do Executivo. Presidente da República. Instrumento importante de governabilidade. O presidente precisa colocar em pauta suas demandas. Ocorre em casos de relevância e urgência. Caso contrário, a lei é criada pelo Legislativo. Função típica. Porque quem legisla é o Legislativo. O Executivo, quando ele está fazendo medidas provisórias, ele está legislando. Ele está maluco, né? Então bora, continuando aqui. Casos emergenciais, crises financeiras, tragédias naturais versus a banalização das medidas provisórias. E isso aconteceu com os presidentes já supracitados aqui. Possuem força de lei por 60 dias. Mais uma vez, mais 60 dias entre 20, não enche o saco. Submissão imediata ao Congresso Nacional. Para que seja lei, precisa do aval do Congresso Nacional. Quórum de conversão das medidas provisórias em lei. Maioria simples, uma vez que é convertida em lei, é lei ordinária. Por que criar medidas provisórias? Porque elas possuem força de lei e é uma via mais fácil, menos tempo, menos custo político. É um instrumento importante de governabilidade que não precisa ser discutido a priori no Congresso. Elas são diferentes de leis delegadas, tá? Observação. Leis delegadas também podem ser criadas pelo Executivo, mas sem real impacto na realidade, pois precisam da autorização prévia do Congresso Nacional, o que gera uma maior burocracia. Logo, é mais fácil, prático, recorrer às medidas provisórias. Por que o Legislativo é favorável às medidas provisórias? Ao votar nas medidas provisórias e transformá-las em lei, o Legislativo insere dispositivos, interesses pessoais para benefício próprio. Aquele negócio de que o Legislativo aprendeu a conviver gostosamente com as medidas provisórias. Aí o cara tá lá falando sobre um assunto assim acerca de violência, segurança, e o cara coloca para você vender hot dog tem que ser completão, não pode ser só ervilha, não pode ser só o nome da outra lá, o milho, não pode ser só ketchup e maionese, tem que ser a condimentação toda, aquela coisa trabalhada. Aí ele insere aquilo ali, por exemplo. Mas é uma coisa inútil. O que isso vai fazer de diferença na minha vida? Mas colocam lá, para que muitos de seus interesses pessoais sejam atendidos. Uma maneira muito obscura e muito babaca também de ser atendido, né? Mas infelizmente esses são os políticos que nós temos. Que homens, né? Que homens. Banalização. Burlar a democracia por meios democráticos. Relevância e urgência. São termos amplos, o que leva à maior utilização das medidas provisórias. Lula estava defecando, do nada ele pensou, medida provisória, preciso fazer. E foi lá e fez. Pois é, FHC estava lá com aquelas doses de velho e foi lá e fez. Por quê? Há uma banalização. O que é urgente de fato? É urgente para a população, para o povo ou para o presidente, para o seu partido? Você sabe, né? Mas é discutível. Prejuízo à separação de poderes. Interferência do Executivo e Legislativo. O domínio que o Executivo exerce na pauta do Legislativo. Prioridade de votação. Retirada da autonomia do Congresso Nacional. Medidas provisórias viram prioridade, né? Hipocrisia institucional. Troca de favores e interesses entre Executivo e Legislativo. Coisa que já foi tratada em um outro vídeo aí que eu já nem me lembro. O Congresso Nacional passou a conviver gostosamente com as medidas provisórias. Isso, né? Isso mesmo.
As medidas provisórias são deformadas quando chegam ao Congresso. Elas chegam com um intuito e acabam saindo com outro. É incrível. É um negócio assim. É como se fosse. Tinha um brinquedo na Recreio que ele podia ser desmontado. E quando você recebesse outros brinquedos dessa revista, você colocava, misturava. Interessante. Isso é algo que eu acho que pode trazer para a nossa realidade. A medida provisória, ela vem daquele jeito, certinho, mas com o tempo, né, eventualmente, os políticos que recebem ela vão trocando, vão desmontando. Vinha um chinês, por exemplo, colocava a cabeça de um africano com as pernas de um anão, entendeu? Essa é a coisa que acontece. Elas vêm do jeito que devem ser e acabam saindo de um jeito todo deformado, todo esquisito. Não parece fazer muita ligação com o que está sendo tratado. Infelizmente é assim. Jurisprudência. Secundum legem, interpretativa. Praeter legem, integradores. Integradoras. Lacuna de lei versus inexistência de lei. Lacuna de lei é aquele negócio de deveria ter. Inexistência da lei é aquele negócio de não é necessário. Contra legem, ampliar direitos. Lei de licitações, por exemplo. Agora vamos tratar de súmulas. Mas já tem 6 minutos, mas eu acho que eu vou continuar. Porque eu sou maluco mesmo. Caráter orientador. Efeito persuasivo. Um juiz pode negar uma súmula, mesmo que seja difícil que o faça por uma questão de coerência. É uma forma de organizar o entendimento, pois jurisprudências são muito dispersas. A súmula é a sistematização de uma jurisprudência consolidada. Entendimento sumulado. É instituída pelos tribunais inferiores ao STF, o STJ, o TST. A súmula. Romper uma súmula é tarefa quase impossível. Pode ser instituída por qualquer dos tribunais. Súmula vinculante é obrigatória em todo e qualquer tribunal. Só pode ser instituída pelo STF. É impossível um tribunal inferior não adotar. Vamos aqui. Precedente consolidado. Tracinho, né? Tracinho com seta. Jurisprudência. Repertório reiterada. Seta. Súmula. Seta. Súmula vinculante. Súmula vinculante e reforma do judiciário. Vamos lembrar aqui alguma coisa. Uma súmula vinculante só pode ser ditada e aprovada única e exclusivamente pelo STF. Ela precisa ser confirmada por 2/3 dos 11 ministros do STF. Ou seja, devem ser uns 8 ministros. O conteúdo da súmula vinculante deve respeitar a Constituição. Ela é obrigatória a todo e qualquer tribunal. É feito erga omnes. Todos os tribunais inferiores ao STF adotam isso, até porque, né, faz todo sentido. Função atípica do judiciário, né? Padronização. Evitar demandas específicas sobre assuntos repetitivos. Até porque isso ninguém gosta. Bora aqui voltar ao seguinte quadro dos prós e contras, né, que já foi tratado aqui no slide dessa monitoria, mas que eu não vou colocar. Coerência nas decisões dos tribunais são os prós. Celeridade, um entendimento consolidado, permite a decisão mais rápida sobre a matéria. Redução de custos, evita demandas repetitivas. Agora os contras, as críticas. Prejuízo ao livre convencimento do juiz. Ele é obrigado a adotar uma súmula vinculante. Burla a separação dos poderes. O judiciário estaria, de alguma forma, legislando. Tá legal. Terminou aqui.